Hace pocos días ha estado aquí Eugenio de Ors y hablamos mucho de usted, mucho de ese espléndido amarante y del melindroso tâmega, flor de Portugal. Do pátrio rio, ainda invisível, acende uma faixa branca de neblina. E o tâmega em inundação fantástica do sonho. Procura-me. Esta paisagem é para mim familiar. Conheço-a desde a infância. Conheço-a à luz da lua, à luz das estrelas, ao sol ardente do meio-dia, na rosa afogueada da manhã, no lírio roxo do crepúsculo. Descendo até ao vale onde o tâmega rebola em golfadas convulsivas, fica Amarante. E é outro círculo de espectros, de sombras, de imagens desbotadas ou destruídas pelo borrão do esquecimento. O meridiano deste planeta é a Ponte São Gonçalo, no meio da qual hesita o pobre tolo, a mais enigmática e fantástica das figuras saídas do gênio de Pascoais. Que me importa a mim que nos cubículos do mosteiro de São Gonçalo se alojem as vivandeiras do destacamento e que na clausura sobre as cinzas dos frades vão elas, repletas de vinho e despejo, dançar a cirandinha e a cana verde. Ide Amarante, visitai no sagrado mausoléu de São Gonçalo as memórias imortais da sua vida póstuma e vereis o que me ouvis. Ver Amarante em imagens de há 100 anos permite-nos percepcionar a sua antiguidade, o seu aconchego, num espaço confinado de onde sobressaem desde logo 3 grandes elementos. A Igreja de São Gonçalo, com o seu convento, a ponte onde se lutou heroicamente quando das invasões francesas, há 2 séculos atrás, o rio Tâmega rompendo pela passagem estreita, galgando açudes, movendo os moinhos e moldando continuamente uma ínsula exposta ao capricho da corrente. O movimento do rio contrasta com a paisagem verde e calma que se espraia nas 2 margens. Apreciar a evolução deste cenário ajuda-nos a compreender a atração de tantos poetas e artistas, assim como o gerar dos mesmos. O convívio dessa gente ilustre produziu um riquíssimo legado cultural que invadiu o país e o mundo. No plano estratégico, o Amarante apresenta uma posição importante, daí a manutenção de uma guarnição de artilharia, cujos oficiais sempre prezaram a terra e as gentes que os acolheram. A cidade foi crescendo. Apesar dos atropelos urbanísticos do progresso, soube manter uma identidade muito própria que continua a apaixonar quem por ali passa. A história encarregar-se-á de fazer justiça a todos aqueles que, por obras e intenções, contribuíram decisivamente para gerar progresso em Amarante, cimentando as bases de uma cidade empenhada em continuar a ser princesa. Aqui, a terra faz homens não se limita a ser-lhe regaço e materna, como diria Augusto Casemiro. Aqui nasceram homens que se empenharam em construir esse regaço. Aqui foi fundado o berço dessa missão de sublimação moral e civilizacional, o Colégio de São Gonçalo. Em 1928, Dona Ana de Melo Sampaio pensa criar a creche Patronato Santana. 1929, morre Dona Ana, deixando os seus bens ao Bispo do Porto, Dom António Barbosa Leão, recomendando-lhe a fundação, nas suas dependências, de uma creche patronato. 1930, Dom António Augusto de Castro Meireles inaugura a creche sediada no Arquinho, no Terreiro das Navarras, a 19 de janeiro de 1930. É nomeado diretor o Padre Joaquim Teixeira da Silva. Em outubro de 1931, arrancava o colégio propriamente dito. Com uma população escolar de 33 alunos, no primeiro ano havia só 3 alunas internas. Usava-se uniforme. O surgimento do colégio veio suprir a desertificação completa dos estabelecimentos de ensino secundário em Amarante, pois assistira-se à extinção do velho liceu e do antigo colégio do Padre Sertório, ambos de efêmera duração. 1941. Após a morte do fundador, sucede-lhe na direção do colégio o Padre José da Silva Ramalho. Sob a sua diretoria, assiste-se ao desenvolvimento e consolidação da obra do Padre Joaquim, com a preciosa e dedicada ajuda das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras dos Pobres, sempre fiéis ao lema da Madre Maria Clara,
onde houver o bem a fazer, que se faça. Instituição de sucesso, o colégio mantém, no entanto, a dependência pedagógica do ensino oficial, diante do qual prestava provas. O crescimento da população estudantil obriga a constantes adaptações e multiplicações das instalações. Face à exiguidade do espaço, começa a ganhar peso a ideia da construção de um novo edifício. Um despacho ministerial de 4 de novembro de 1944 autoriza, a título precário, a coeducação dos sexos. 1949 é autorizado por despacho ministerial a desistência solicitada de internato feminino. Os anos 20 e 30 puseram em causa, na Europa e nos Estados Unidos, o modelo do liberalismo económico. Os Estados Unidos mergulham na maior e mais grave crise da sua história, a crise de 1929. Na Europa, alastrou o totalitarismo fascista. O fascismo distinguiu-se por subordinar o indivíduo aos interesses de um Estado forte e dirigista que controlava a sociedade, a economia, a educação e a cultura, por impor o culto do chefe a quem todos deviam uma obediência. Como marcas particulares, o fascismo italiano caracterizou-se pelo seu modelo económico-social corporativista, enquanto o nazismo alemão foi profundamente racista e militarista. Em Portugal, o fascismo concretizou-se na experiência do Estado Novo, corporizado na figura de Oliveira Salazar. O regime do Estado Novo definiu-se a si próprio como autoritário e nacionalista. Montou a sua autodefesa com base no Partido Único, criou organizações milicianas para a defesa e propagação dos seus ideais. Controlou o ensino e a cultura e instituiu a censura e a polícia política. Os Estados Unidos e a União Soviética alimentam uma série de conflitos e interesses. Por vezes, a tensão aumenta e a guerra parece, mais do que nunca, prestes a desencadear-se. No mundo muçulmano, aumenta o fanatismo fundamentalista. A Europa Ocidental mergulha numa grave crise económica. Portugal, Grécia e Espanha rumam à democracia. O fim do domínio português em África leva Angola e Moçambique a viver em violentas guerras civis, alimentadas pelo jogo das superpotências. Em 1929, o crash de Wall Street arrasta o mundo para uma das maiores crises económicas de sempre. Em 1932, o genocídio de Holodomor na União Soviética. A política stalinista de coletivização das terras provoca fomes e mortalidade elevada na União Soviética. 1933, Salvador Dalí pinta a persistência da memória. Hitler assume poderes ditatoriais na Alemanha.